Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem-vindos para mais um Porão de Ana Nicole. E hoje a gente vai trabalhar e vamos conversar sobre a falta, sobre espaço, sobre buracos. Por quê? Porque eu tô vendo que eu achava que as pessoas que estão ao meu redor são tão evoluídas quanto eu. Nossa, você achou. Mas é porque assim, gente, eu consumo conteúdos de mulheres mais velhas, de empoderamento, feminismo há muito tempo. Muito tempo. Tema de relacionamento tóxico, eu fui uma adolescente sem supervisão na internet. Só que a minha sem supervisão, eu assisti o Christian Figueiredo e o Cossielo, então eu tinha um olhar de como eles tratavam as mulheres, como eles falavam sobre as mulheres. Aí eu tive ao mesmo tempo um crescimento com a Kéfera, que falava o que queria e fazia o que queria. Aí eu tive muito contato com a Dora. A Dora Figueiredo, que foi a Dora que. Aquela da polêmica com a Doma Arquitetura, do apartamento alugado. E a Dora falava muito sobre relacionamento tóxico. Então eu cresci com essas referências mais fortes, assim. Claro, existiram outros criadores também, mas muito forte essa presença. E conforme eu fui vendo isso, assim, eu fui moldando os conceitos de relacionamento pra mim. E eu não sei o porquê, talvez até tenha que conversar em terapia sobre isso, o fato de que, gente, eu passei a minha adolescência inteira sem ter interesse em beijar alguém. Sabe? Sendo assim, tá, a Nicole nunca sentiu interesse em beijar caras porque ela gostava de menina. Eu não senti interesse por nenhum dos dois. Tanto que eu cheguei a achar, tive um grande surto, cheguei a achar que eu era assexual e aromântica. Porque eu não me sentia atraída por ninguém, sabe? Eu acho que isso veio um pouco de eu me sentir superior às pessoas. E eu olhava toda aquela galera e falava, tipo, tá, eu vou enfiar a língua na tua boca, você vai enfiar a língua na minha boca. Tipo, por causa de quê? Sabe? O que isso vai agregar na minha vida? Sabe? Eu acho que isso tem muito a ver com a criação dos meus pais, mas daí, enfim. É que esse agregar na minha vida é uma frase muito do meu pai. Mas eu fui percebendo que isso nunca foi um espaço, um problema pra mim. Tanto que agora me ver solteira depois de um relacionamento, né, depois de um namoro, me ver assim, sem ninguém, eu paro e penso, cara, será que eu quero realmente alguém aqui agora, outra pessoa, fazer um novo relacionamento? Ou eu só queria alguém nesse espaço pra estar abraçada, pra alguém pra estar fazendo o almoço enquanto eu fico ali sentadinha conversando? Porque não é a pessoa que eu me relacionava que eu quero de volta, deixar isso bem claro. Já viramos essa página. Mas sobre essa pessoa ali. E aí, nesses meus pensar, eu voltei, assim, eu pensei, caralho, tipo, eu não quero alguém, sabe? Eu não quero ter que ficar conversando com as pessoas, tanto que agora, esse primeiro momento, a gente vai todo mundo pro Instagram, né? É no Instagram que a gente faz nossa grande caçada. E aí, gente, eu tô lá no Instagram, sabe? Tipo, não me aparecem pretendentes bons o suficientes. Tanto que eu parei de usar o Instagram. Desinstalei dos meus dois celulares. Falei, cara, não vou ficar vendo isso, sabe? Não vou ficar com esse sentimento. Porque, vamos ser sinceros, isso vai fazer bem? Realmente, assim, vai fazer bem? Porque eu não acho que vá, sabe? Deixa eu abrir uma coisa aqui que eu esqueci. Né? E se eu perder o prazo aqui, minha mãe me mata. Enfim. Eu vejo minhas amigas falando assim, porque eu conversei com fulano, e aí eu comecei, não sei o que, sair com ciclano. E olha, eu tô pensando em chamar tals. E aí eu parei e eu fiquei, gente, mas essa vida realmente não é pra mim. Tipo, não é quem eu sou. Porque eu não tenho paciência de ficar de papo, sabe? Ter que ficar descobrindo a pessoa. Uma coisa assim, teve um cara que eu conversei que fluiu muito naturalmente, né? Tipo assim, os dois estavam com tempo, os dois conversaram, tá? Tipo, foi uma conversa que eu achei assim que produtiva.
Só que aí, durante essa conversa produtiva, eu fui identificando sinais, sabe? E aí eu falei, tipo, ele não vai ser promovido, sabe? Quando você sabe disso, assim, ele não vai ser promovido. Então não tem por que continuar. E isso é uma primeira coisa muito boa. Se você tá sentindo um vazio que você acha que é uma outra pessoa, e uma outra pessoa é sempre, né? Como é que eu posso? Nunca vi ninguém que tem um vazio, tá se sentindo sozinho, olha e fala assim, não. Só que eu preciso de uns amigos. É sempre, nossa, preciso de alguém, né? Preciso me relacionar com alguém. Vamos se foder, por favor. Na moral. Mas então o primeiro passo é façam pré-requisitos do que vocês querem na próxima pessoa, como vocês querem se sentir com a próxima pessoa, sabe? Não façam só, tipo, qualquer pessoa serve. Se você quer alguém, então tenha critérios. Que aí você consegue entender se você só tá carente momentaneamente ou se realmente você está disposto a ter um relacionamento. E a minha psicóloga, ela me olhou e falou... Eu não lembro que momento que foi, mas ela me olhou e falou assim... mas você foca muito na falta. Aí eu olhei pra ela e falei, cara, a questão aqui não é falta. E de verdade, assim, ela me trouxe o ponto de vista dela, né? Mas não era falta que eu tava lidando ali naquele momento. Eu falei, porque eu entendi que eu tenho faltas pra lidar. E pra mim tá tudo bem. Tipo, pra mim tá tudo bem não ter um namorado. Sabe? As pessoas falaram, e você, Nicole, tá namorando? Eu falo, não tô. Sabe? Não é esse peso social. Não, isso não é uma questão pra mim. De verdade, assim. Mas aí agora, ver pessoas que claramente precisam de uma terapia, de um desenvolvimento melhor, estarem presas nessa, porque, gente, não adianta a gente... terminei com a pessoa X. Mas a pessoa Y é a solução pra isso. Eu vou ser bem sincero com vocês. Se eu quisesse cobrir o buraco do meu relacionamento, de verdade, assim, eu teria como. Eu podia estar namorando uma outra pessoa agora, se eu quisesse. Só que não é assim, isso não funciona de uma forma saudável. Eu não acredito que você terminar um relacionamento e se meter em outro é uma coisa saudável. Porque você não teve tempo de curar as feridas. Tá, Nicole, mas eu sofri o luto dentro do relacionamento. Tá, você sofreu o luto dentro do relacionamento, mas você não teve o tempo de aprender a estar sozinho. Você não teve o tempo de lidar com estar só com você. Você não teve o tempo de ter que conviver só com a sua cabeça, sentindo falta de uma presença ali do seu lado. Às vezes tem um espírito obsessor perto de você, mas daquela pessoa ali ao seu lado. Porque, tipo, eu também vivi o luto do meu relacionamento. Só que mesmo assim, todo final de semana, eu ia para casa do meu ex e eu tinha esse momento com ele. Agora, eu não tenho mais esse momento. E hoje é domingo à tarde. Olha que poético. Então, daqui uma hora e meia, mais ou menos, eu estaria pedindo um carro por aplicativo para ir para lá. E agora eu não faço mais isso. Agora eu tenho esse tempo para fazer outras coisas. E é isso, assim. Porque aí você vai... E aí você vai colocar uma outra pessoa... Por exemplo, se eu quisesse namorar outra pessoa... E se fosse, né, condições parecidas... Esse horário eu ia estar indo pra casa de alguém. Aí eu só ia estar substituindo uma pessoa por outra. Tá. E o sentimento que existia? E o respeito, a raiva, o ódio, a mágoa. Onde que ela vai ter espaço pra você sentir isso? A tristeza. Quando que você vai ter o espaço pra sentir isso? Sabe? Eu às vezes olho, tipo... Minha amiga, ela saiu de um relacionamento péssimo, e entrou num relacionamento que parece ser muito bom, né? Pela forma como ela diz que ela é tratada, pela forma como as coisas estão funcionando. Parece que ela está num relacionamento muito bom. Só que por mais desse pedaço de esperança que meio ela me dê, tipo, não, porque eu terminei o relacionamento e deu um tempo, acho que deu questão de alguns meses, pouquinhos meses, mas alguns meses ela tava já conversando com o cara, e aí os dois, né,
decidiram ficar juntos. Aí eu falei, cara, será que eu sou exceção à regra? Tipo, ontem eu assisti o Ele Não Está Tão Afim de Você, e eu fiquei pensando nisso. Falei assim, às vezes eu sou exceção da regra de alguém, mas, inclusive, não vou falar isso, mas já me falaram que eu sou exceção a uma regra. Mas a questão é, será mesmo que você precisa fazer isso? Porque isso não só é um preenchedor de um vazio seu, mas você está usando sentimentos da outra pessoa. Porque vai que a outra pessoa só quer te usar. Aí você vai sofrer, porque você queria suprir um buraco ali. Mas numa dessas, a pessoa pode estar querendo realmente namorar com você, e aí vocês começam a ter um rolo, e aí você olha e fala, cara, mas você não vai preencher esse vazio. Não era você, então pode sair. Pode ir embora. Aí você vai deixar uma pessoa sofrer. Assim, eu acredito muito que a gente vai ser o vilão na vida das pessoas. Só que a gente tem que fazer isso da melhor forma possível. Tipo, sem ser uns filhos da puta. Vão existir pessoas filhas da puta na nossa vida, mas a gente não tem que ser filha da puta no mesmo nível com as outras pessoas. Mas a gente tem que ser sinceros, né? Eu magoei um cara que, assim, não me culpo mais, mas às vezes me assombra. Que, assim, ele poderia ter sido, assim, um namorado excelente, mas eu não conseguia namorar ele naquele momento. E eu fui sincera com ele. Falei, cara, assim, o problema não é você, sou eu. E é que eu não sei lidar com isso que tá acontecendo. E eu não quero te arrumar mais um problema, porque ele já era muito problemático. E ele foi muito querido, foi muito fofo, tal. E a vida foi fluindo, sabe? E eu acho que é isso, assim, a vida vai fluir. A gente vai conhecer pessoas novas, só que será que você precisa fazer isso agora? Será que você precisa ir atrás de pessoas novas agora? Será que agora não é o momento pra você aqui até se ter o cu em casa e sofrer, e entender, e refletir sobre o que de bom aconteceu? O que de ruim aconteceu? Sabe? Porque a minha terapia tem sido muito tranquila ultimamente. Porque o que minha psicóloga me diz é o que eu já sei. Talvez eu não faça às vezes, mas eu já sei. Que é, você precisa dar espaço para aquele sentimento existir. Você tá triste? Sinta tristeza. Bota uma música triste. Tá com raiva? Bota música que reflita raiva. Tá frustrada? Chora, limpa. Vai fazer um exercício, vai correr, sabe? Vai fazer uns polichinelo, umas flexão, vai fazer um cardio. Eu sou defensora do time cardio. Vai fazer yoga, uma yoga pra quadril, pra tirar essa tensão aí. Sabe? E conforme o tempo vai passando, a gente vai percebendo que não adianta você guardar, acumular, suprimir seria a palavra? Comprimir, suprimir. São emoções suprimidas ainda, então deve ser suprimir. Você jogar isso pra debaixo do tapete, porque aí daqui a pouco o teu tapete ele vai formar um cone, sabe? Porque ele vai ter tanta coisa nele, assim que ele vai ter um degrau. Deve ter um puta relevo. Porque se você for escondendo as coisas ali, a hora que você tira, ele vem tudo pra tua cara. Eu, por muito tempo na terapia, não trabalhei questões amorosas, trabalhei outras questões. E eu falava pra minha psicóloga que esse assunto pra mim era aquela banqueta, aquela cadeira, aquele canto do quarto, onde a gente vai acumulando roupas, que são roupas que não são sujas demais pra lavar e não são limpas o suficiente pra guardar no guarda-roupa. E a gente vai deixando lá, vai deixando lá, vai deixando lá. Quando vê, tem uma pilha imensa que a gente não consegue mais lidar com aquilo. Aí a gente vai ter que lidar com aquilo. E eu falava muito consciente pra minha psicóloga. O dia que eu lidar com isso, eu vou lidar com isso de verdade. Aí eu comecei a lidar com essa situação. Acabei que parei de fazer terapia, então tive que lidar com muita parte sozinha. Mas meio conseguindo lidar. Mas, sim, sem dúvidas, a terapia é sempre a melhor solução. Façam terapia se vocês têm a possibilidade, pra vocês levar uns tapas na cara que vocês às vezes precisam. Se você tem a possibilidade de fazer. Porque não adianta você tentar suprir um vazio. É porque eu preciso da atenção, não sei o quê. Já pensou em se ocupar um pouquinho? Sabe? Fazer um hobby, né? Um Bobbie Goods, fazer um macramê, uma coisa assim mais útil. Um crochê, começar a aprender a crochetar. Não sei o verbo de
fazer crochê. Porque conforme o tempo passa e a gente percebe que a gente tá só querendo uma atenção, ou tapa buraco, sabe? Será que precisa? Porque às vezes a gente se mete umas furadas, que daí é sempre assim, o cara chega parecendo um príncipe encantado, vai lá, você percebe que você gosta dele, quando vê, era um bosta. Aí tu pergunta, valeu a pena? Ai, Nicole, mas eu prefiro isso a ficar sozinha. B. Aí, se você não aguenta nem sua própria companhia, porque os outros vão ter que aguentar a sua, não é mesmo? Eu tenho, ultimamente, meus episódios têm ficado um pouco mais amargurados e sem paciência. Porque eu ainda estou no processo, né, de cura. Né? Não sei quanto tempo isso vai levar, mas está acontecendo aos poucos. E focar no que realmente importa, no que eu preciso fazer, é o necessário, sabe? A gente precisa focar no que a gente precisa focar. Não adianta a gente ficar de lero-lero, de lenga-lenga, de sofrimento, se o que a gente tem que fazer a gente não tá fazendo, tá? Então eu vou ser bem sincera com vocês. Se curem. Aumentem a autoestima, sabe? Ao invés de ficar obcecada por outras pessoas, se obcequem por vocês, sabe? Às vezes é muito difícil você estar na mesma rotina com as mesmas pessoas, você vê uma nova perspectiva. Então, é exatamente por isso, você precisa balançar a sua vida. E tem forma melhor que você balançar a sua vida do que focar em você? Começar a ver a vida com os outros olhos? Melhorar essa autoestima? Porque a partir do momento em que você começa a focar em você e não deixa que o externo influencie as suas opiniões sobre você, o mundo por si só vai balançar. Porque aí você não vai aceitar as mesmas coisas que você aceitava, não vai mais se colocar em situações que você se colocava. Talvez você perca amigos, perca relacionamentos, percam pessoas nesse processo, mas são pessoas que não te valorizavam, ou pessoas que não te enxergavam com esse certo olhar, sabe? Verifique na sua vida, a partir do momento em que você estipula um limite, quem são as pessoas que continuam na sua vida. E se você estabeleceu um limite e a pessoa foi embora e você está sofrendo porque a pessoa foi embora, lembre, só acha ruim os seus limites quem se beneficiava com a falta deles. Eu tenho vários amigos, várias amigas, que eu amei e amo muito, e que foram pessoas que um dia eu tinha muito medo de estabelecer limites, e um dia eu estabeleci. E você sabe o que essas pessoas fizeram? Me mandaram mensagem falando, porque eu falei por mensagem, né? Me mandaram mensagem falando, eu não tinha ideia que você se sentia assim. Eu vou melhorar, então. Vou me atentar a esse detalhe. Assim como quando alguém me diz, olha, Nicole, você ultrapassou esse limite meu, eu digo, beleza, me desculpa, não farei mais. Se eu um dia você começa a me passar, né, posso ultrapassar esse limite de novo, que eu não esteja me policiando, né, independente, né, se for colocado álcool ou alguma coisa assim na situação, tal, me avisa, porque eu não quero ultrapassar esse limite de novo, não quero te magoar. E aí, conscientemente mesmo, eu sempre aviso os meus amigos são compreensíveis, assim como eles também falam assim, se eu ultrapassar de novo me avisa, coisa assim e tal. Agora, tem pessoas que eu estabeleci limites na minha vida, questionaram meus limites. E quando eu firmei o pé, sumiram. Vocês acreditam? Bem legal. Então, isso é mais do que um melhor exemplo de mostrar que quando o seu limite é firmado, as pessoas vão embora e vai ter um vazio. É tudo interligado. Todos os assuntos que eu vou falar são mais que interligados. Essa pessoa vai embora e vai ficar um vazio.
E aí você vai fazer o quê? Vai correr de volta? Não vai. Te proíbo. Você vai ter que aprender a lidar com essa falta, sem colocar outra pessoa no lugar. Sem ficar pensando, né, substituir um buraco de uma pessoa por duas. Não vai. Você vai viver. Vai viver, vai melhorar você, vai focar em você. E depois você vai pensar em colocar alguém ao seu lado. Porque eu acho que quando a gente pensa em relacionamentos humanos, seja de amizade, familiar, a gente pensa em ocupar espaços ou ocupar lugares. E as relações humanas, se elas não servirem para agregar na nossa vida, para nos ajudarem a crescer, enxergar por outras perspectivas, nos dar apoio quando necessário, vocês viram que em momento nenhum eu falei tapar um buraco, né? Não tem. Cada pessoa tem um lugar. É como se fosse uma prateleira de livros, assim. Cada livro é uma pessoa. Só que a partir do momento em que você tira um livro, você vai ficar querendo socar outros no lugar? Porque você não vai encontrar um livro do mesmo tamanho, da mesma altura, da mesma tonalidade, dependendo de como você arruma a sua estante, né? E aí você vai fazer o quê? Hein? Vai aprender a lidar com a falta daquele livro. Até que um dia você vai olhar para a estante e você não vai mais ver que existe uma falta ali. Lindos, se curem. Antes de tentar colocar alguém em um espaço onde é um espaço que precisa estar vazio. É um espaço que precisa ser aberto para que possa florescer. Antes de eu ir embora, tem uma frase que eu gosto, assim, que é: isso pensando na natureza sem pensar em intervenções humanas. Mas quando uma árvore velha, né, uma árvore já muito antiga, cai no meio de uma mata fechada, que uma árvore muito alta, no meio de uma mata fechada cai, porque o tronco já tá oco, já apodreceu, coisas assim, ela cai, ela abre espaço para que o sol entre naquele espaço e desenvolva uma vida ali. E é isso que a gente precisa fazer. Quando uma pessoa sai da nossa vida, é como essa árvore grande caindo, que abre um espaço para que a vida ali desenvolva. Então, tá tudo bem a gente depois ir atrás de um novo relacionamento, ir atrás de uma nova amizade, ir atrás de uma nova coisa pra, né, no caso de relacionamentos amorosos, tá tudo bem depois você ir atrás de um novo namorado. Só que antes disso, você precisa cultivar esse espaço em você mesma. Porque esse espaço aqui dessa pessoa, você não vai poder plantar. Você vai ter que plantar em um outro espaço que vai ter. Acho que eu me perdi um pouquinho, mas eu espero que tenha feito sentido pra vocês. E eu espero que vocês me escutem. Se uma pessoa só já ficar com consciência disso, eu já tô feliz, sabe? Porque eu vejo que falta muito isso nas nossas vidas hoje, tá bom? Beijo, gente.